Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou muito feliz, hoje é o nosso primeiro vídeo aqui no canal sobre as reflexões bíblicas. E hoje nós vamos começar com um tema bem bacana, que é sobre liberdade cristã. E aí, qual o seu entendimento sobre isso? Qual o seu conceito sobre ser livre, sobre liberdade? Se alguém te perguntasse, o que você responderia? Pensa aí. Talvez alguns responderiam que ser livre é poder fazer o que quer. Ser livre é ter o direito constitucional garantido de ir e vir. Ser livre é não estar entre grades, afinal eu não estou presa. Enfim, tenho certeza que surgiriam várias respostas se a gente abrisse aqui. Mas e a Bíblia? O que a Bíblia nos diz sobre ser livre, sobre a liberdade cristã? E é nela que nós vamos buscar a resposta, porque a base aqui das nossas reflexões, dos nossos vídeos, sempre será a Bíblia, a palavra de Deus. Para a gente entender um pouco melhor esse conceito, acredito que seja interessante voltarmos lá no princípio, lá em Gênesis, em Adão e Eva. A Bíblia diz que Adão e Eva pecaram. E esse pecado trouxe uma consequência muito grande para toda a humanidade, que é o que Paulo diz lá em Romanos. Ele diz que por um homem o pecado entrou no mundo, esse pecado gerou a morte e essa morte atingindo a todos nós. Se temos algo em comum, se temos uma certeza, é que todos nós um dia vamos morrer. E essa é uma das consequências do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte e que todos pecaram, todos, e destituídos estão da glória de Deus. O pecado, ele separa o homem de Deus. E uma outra consequência também que podemos citar do pecado é a escravidão. Espiritualmente falando, eu e você somos escravos. Paulo chega a dizer que o bem que ele queria fazer ele não fazia, mas o mal que ele não queria fazer ele fazia. E ele olha para si mesmo e diz, miserável homem que sou. O que nós vemos aqui? O conflito de Paulo, o conflito das naturezas. O pecado nos faz escravos do desejo, das concupiscências da nossa natureza. E nós vemos Paulo vivendo esse conflito. Mas ele também diz lá em Gálatas que ele já estava crucificado com Cristo, mas que ele não vivia mais por ele mesmo, mas era Cristo que vivia nele. Só há um jeito de resolver esse problema. É por meio de Cristo. É através de Cristo. E essa é a boa nova da Bíblia. Essa é a boa nova apresentada no Evangelho. E é uma dessas boas novas que eu quero passar para você hoje. Nós vamos falar várias boas novas durante os nossos vídeos. 1 Coríntios, capítulo 6, o verso 20, diz assim: porque fostes comprados por um preço, portanto glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus. Queria chamar a atenção à parte A, que diz assim, porque fostes comprados por um preço. Talvez você possa perguntar, como assim, Mayra? Eu e você fomos comprados, e comprados por um preço. Lembra que eu disse das consequências do pecado? A escravidão, o pecado gerou uma dívida. E nós, crendo você ou não, sendo isso aqui loucura para você ou não, espiritualmente, sem Cristo, sem Deus, o ser humano é sim um escravo. E quando Paulo escreveu isso aqui, o contexto, para a gente entender o verbo comprados que o apóstolo Paulo usou na época, é interessante também nós voltarmos ao contexto da Grécia Antiga. O que eu vou compartilhar aqui com vocês, eu aprendi há pouco tempo com o pastor Rodrigo Silva, ele tem até um canal aqui no YouTube, chama Rodrigo Silva Arqueologia. Ele é um pastor, teólogo e arqueólogo. E um dia assistindo um vídeo dele, eu vi ele explicando essa passagem e eu achei muito lindo, eu queria compartilhar com você. Na época da Grécia Antiga, existia a Ágora. Já ouviu falar da Ágora? A Ágora era uma grande praça. Era a praça principal das cidades gregas antigas. E o que acontecia na Ágora? O comércio da cidade. Se você quisesse comprar, vender, negociar, você ia até a Ágora. Mas infelizmente na Ágora acontecia comércio de escravos. Escravos por questões de guerras, de dívidas, enfim. Comercializava ali escravos. Venda e compra de escravos. Agora fica uma pergunta, será que naquela época um escravo poderia se tornar livre? Um dono de escravo poderia chegar até ele e falar, olha, a partir de hoje você é livre. Se sim, como? Um escravo poderia se tornar livre sim, mas só por meio de um pagamento.
O dono deveria levar ele até a ágora, lá o dono efetuava o pagamento, que geraria um documento e que iria oficializar a liberdade do seu escravo. Aí sim ele poderia se tornar livre. E para ilustrar e a gente entender mais a fundo essa passagem, eu vou contar uma história para você. Conta-se que havia um escravo que foi levado a essa ágora, só que esse escravo era um escravo muito rebelde. Todo mundo que passava por ele para comprá-lo, ele dizia assim: não me compre, eu não vou te servir, eu não vou ser seu escravo. Se você me comprar, você vai levar um prejuízo financeiro. E assim foi durante o dia. Chegou um momento que chegou um homem, um fazendeiro, e falou assim: olha, eu vou levar esse escravo, eu compro ele. E o escravo falava, olhando para ele, falou: olha, como eu já disse, eu não vou servi-lo, eu não vou trabalhar para você e para ninguém. Mas o fazendeiro falou: não, eu vou comprar mesmo assim. Quando chegou na fazenda, o dono pediu para dar um banho nele e para servir uma refeição. O escravo falava assim: você está querendo me enganar, você está querendo me persuadir, mas eu não vou mudar de posição. E, enfim, após o jantar, o dono do escravo veio com um documento e entregou para ele. Ele pegou aquele documento e falou: olha, que documento é esse? Que papel é esse? Eu não sei ler. O dono pegou o papel e falou assim: olha, esse documento é a sua liberdade. Eu te comprei não para você me servir, mas eu te comprei para te fazer livre. Diz que o escravo começou a chorar e ele disse para aquele servo, para aquele senhor: olha, a partir de hoje eu uso essa liberdade que você está me dando para te servir. Não sei se você está conseguindo entender onde a gente está querendo chegar, mas Paulo diz que nós somos comprados. E o verbo que ele usa aqui é o verbo agorazo. É um verbo que tem origem dessa prática de venda e compra de escravo na ágora. E esse verbo significa: eu te liberto na ágora. Espiritualmente, eu e você, escravos na ágora. Jesus, através da morte da cruz. O que Pedro diz? Que não foi com prata nem ouro que nós fomos resgatados, mas por meio do sangue precioso de Jesus Cristo. Foi preço de sangue que o Senhor nos libertou e nos fez livres. Eu e você somos livres do poder do pecado, eu e você somos livres do sistema desse mundo. E através dessa morte, nós também adquirimos uma esperança de que um dia estaremos com Ele para sempre. Você é livre. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.